Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé. Que bom iniciarmos o dia com a palavra de Deus. Eu sei que tem amigos que nos ouvem de meio-dia, de tarde, de noite, mas eu quero incentivar você a começar o dia com um devocional. Começar o dia ouvindo, meditando, lendo a Bíblia, a palavra de Deus. É maravilhoso quando damos esse momento para o Senhor no início do nosso dia. Isso muda a nossa rotina. Eu quero hoje ler com você o livro de Atos, início do capítulo 18, a partir do versículo 1 em diante, vai nos falar alguns detalhes da vida do apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto. Diz aqui o seguinte: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio, que era imperador romano, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, da mesma profissão, passou a morar com eles e ali trabalhar, pois a profissão deles era de fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo, ensinando, convencendo tanto judeus como gregos. Aqui nós vemos um ponto interessante sobre a vida do apóstolo Paulo, que ele conseguia conjugar a sua vida profissional junto com a sua vida espiritual, ministerial. É interessante isso porque muitas pessoas imaginam que para servir a Deus precisam largar os seus empregos, para servir a Deus precisam abandonar tudo o que fazem, precisam depender financeiramente da igreja. É interessante que inclusive Paulo vai escrever isso em uma das suas cartas. Ele vai dizer: olha, eu não quis ser pesado a vocês, mas eu me sustentei com as minhas próprias mãos. Paulo amava o trabalho e ele inclusive chega a orientar, dizendo que todos devem trabalhar e se sustentar com as suas próprias mãos. É claro que a Bíblia também fala sobre obreiros, pastores, líderes, que irão trabalhar em tempo integral na obra de Deus, e esse é o ideal, mas há momentos em que a igreja não tem como sustentar os seus servos em tempo integral, que a igreja não tem como mantê-los, e isso acontece muito com os missionários, que precisam muitas vezes ter o trabalho duplo, o trabalho profissional e o trabalho também com a igreja. E eu quero dizer para você que não há nada de errado nisso. Pelo contrário, por meio de nossa profissão, podemos honrar ao Senhor. Eu mesmo, por exemplo, sou professor, trabalho com crianças, adolescentes e jovens, e eu posso, em sala de aula, todos os dias testemunhar do amor de Deus, anunciar Jesus de formas mais diversas para os meus alunos, por meio da ciência, da história e também por meio da minha história de vida. Você também, nos seus espaços de trabalho, você pode servir a Deus. Aqui também mostra um outro ponto interessante. Paulo não era movido por ganância. Ele não tinha o interesse em levar o evangelho para obter um ganho financeiro. O objetivo dele ao pregar a palavra de Deus era obedecer a Deus e salvar as vidas. O seu objetivo não era obter lucro em cima da fé das pessoas. E aqui eu quero que você alerte o seu coração para algo. Infelizmente, existem muitos líderes cristãos que são mercenários. O que é um mercenário? A Bíblia fala sobre eles, Jesus fala sobre eles. Diz que existe o pastor e existe o mercenário. O mercenário é alguém que faz algo por dinheiro. Que o seu amor não está no rebanho, o seu amor não está na ovelha, o seu amor está no dinheiro. Essa pessoa enxerga nas pessoas lucro e fonte de riqueza. Essa pessoa está preocupada com o seu bem-estar. Enquanto o verdadeiro servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele ama o perdido. Não importa se essa pessoa é um mendigo, é um morador de rua, é uma pessoa pobre, é um jovem, um adolescente, é um idoso, é um milionário, não importa, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Todos devem ser amados da mesma forma. A igreja deve ser para todos, deve ser um lugar de acolhimento e de compartilhar aquilo que Deus tem nos abençoado. É claro que devemos honrar os trabalhadores da seara do Senhor,
Que bom se as nossas igrejas forem fiéis o suficiente no seu dízimo e na sua oferta, para que mais pastores, obreiros e missionários possam estar servindo a Deus de forma profissional, servindo a Deus em tempo integral, pregando de manhã, de tarde, de noite, visitando pessoas. Que legal se isso puder acontecer. Mas que nada disso limite o que Deus quer fazer. Porque Deus age, não importa onde você está. Deus age, Deus é poderoso e Deus quer usar você. Então aqui a história de Paulo nos traz um belo exemplo. Um exemplo de um homem desapegado às questões financeiras, desapegado aos bens materiais e disposto a trabalhar. Veja, trabalhava a semana inteira e final de semana pregava a palavra de Deus insistentemente. Que eu e você possamos ser assim, fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Que o nosso coração, Senhor, não esteja na riqueza desse mundo, não esteja nos bens materiais, que o nosso coração não esteja, Senhor, a obter algum lucro em cima da fé das pessoas ou da nossa própria vida de comunhão contigo, mas que possamos, Senhor, amar o Teu reino, amar o perdido, amar a Tua obra, amar a vocação que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor nos deu. Eu peço, bondoso Deus, desperta um coração amoroso no coração da igreja, no coração dos líderes, um coração disposto a servir e a trabalhar. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que trabalham a semana inteira e durante a noite ou final de semana, nos seus momentos vagos, servem a Deus também na obra do Senhor. Pai, multiplica na vida dessas pessoas. Faz, Senhor, um milagre maior ainda de provisão. Concede saúde, concede força aos Teus servos. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. E até amanhã em mais um Devocional de Fé.